desafio da criação dos filhos, não é isso? E Crisaline até deixou especificado que era 8 mesmo, eu pensei que era 7. Então, o nosso textual, como aí, Crisaline? O desafio da criação dos filhos. O desafio, o textual. Instrui o menino no caminho em que se deve andar. E até quando envelhecer, não se desviar. Verdade aplicada, Aniele, lê aí para mim, por favor. O primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. Que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. Amém. O objetivo da lição, agora sim, o objetivo da lição, mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro. Tem ainda de vocês não, né? Tem? Amém. Explicar acerca do respeito, dos limites e da honra que os pais devem ensinar a seus filhos. Ensinar que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Texto de referência, quem não está com a lição, está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo do 18 ao 21, todos de pé, vamos ler a leitura do texto de referência. Versículo 18: Onde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho. Quem está acompanhando a leitura, e deitando-te e levantando-te. Versículo 11: E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes os dias dos céus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplique aos nossos corações dele na direção do teu Espírito Santo, para mais um ensinamento desta noite, para mais uma escola bíblica. Nós te pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos, e as crianças vão para ali, juntamente com a titia Aniele. Titia Aniele. Glória a Deus. Isso, por aqui, vamos passando aqui. E as crianças vão se comportar, tá? Se você precisar de eles, você chama elas. Já vai controlando. Meus irmãos, o título da nossa lição, o desafio da criação dos... É um desafio ou não é? É desafio ou não é criar um filho hoje? Para nós que somos pais, a gente sabe que é um desafio muito grande. Provérbios 22, versículo 6 diz: instrui o menino, isso está no nosso textual da lição. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. Então o papel dos pais é fazer o quê? Ensinar os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Se caso aconteça da criança chegar à sua adolescência, à sua juventude, e fazer como eu fiz, se afasta dos caminhos do Senhor, mas o conhecimento da palavra, o ensinamento do caminho certo que os pais lhe deram, o que vai fazer? Vai ficar matrelando na mente dele, assim como matrelava na minha mente quando eu estava aí fora. Filha, fica matrelando na nossa mente. E quando eu estava aí fora, a palavra de Deus, o temor à palavra de Deus matrelava. Eu fazia as coisas erradas, mas eu sabia que não era o correto estar ali, porque havia temor em mim pelos ensinamentos que os meus pais
me deram e por me instruir na casa de Deus, para que eu possa crescer no temor do Senhor. Nós somos prova disso. Irmão Jeremias também é prova disso. O cooperador Jeremias, mesmo que afastado como estava, mas por conviver no convívio evangélico, ter os ensinamentos dos pais, mesmo lá fora, mas tinha aquele temor e sabia que precisava voltar. Então existe uma importância muito grande em os pais ensinarem os filhos. Diga amém. Amém. A nossa introdução, Crislaine, por favor, lê bem alto, com aquela voz de pregadora, como o cooperador Jeremias de novo. Lê aí, Crislaine, com aquela voz de pregadora. A criação e educação dos filhos é uma responsabilidade muito grande. Porém, devemos ter que, para toda a missão que nos é dada pelo Senhor, Ele tem uma maneira de nos orientar e nos conduzir ao êxito. Ok. Primeiro tópico: filhos, herança do filhos, herança do Deus estabeleceu como previu, melhor falando, requisito aos pais que guardassem os seus mandamentos para que ensinasse a seus filhos a palavra de Deus. Isso está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 19. Educar é um dever dos pais, e o lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. O lar é a primeira escola de uma criança. Muitas das vezes os pais não têm o compromisso, às vezes não há o compromisso de ensinar os seus filhos dentro de casa, pensando que a escola vai ensinar. O papel da escola é trazer para a criança conhecimentos, sim, e também alfabetizá-la, mas ensinar principalmente como deve andar, como deve agir, como deve se comportar, é dever dos pais. E se nós, como os pais que somos, educarmos, ensinarmos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, quando eles ouvirem no colégio teorias erradas a respeito de alguns tipos de prática, eles vão saber que não é daquela forma, porque você já ensinou seu filho em casa de acordo à luz da Bíblia Sagrada. Então é muito importante os pais educarem e ensinarem os seus filhos. Quem diz amém por isso? Amém. Muito bem. Primeiro ponto do tópico 1. Filhos são dádivas divinas. O que é dádiva? O que é dádiva? Dádiva, entre vários significados, é dom de Deus. É um dom. Deus deu esse dom para a mulher e Deus deu esse dom para o homem. Ao homem deu a semente e a mulher concedeu como é que fala? Útero, entre outras coisas, que possa gerar uma criança. Então é uma dádiva, é um dom que Deus deu tanto para o homem como para a mulher. Quem diz amém por isso? Amém. Se não dizer amém mais alto, eu vou ficar aqui, diz amém por isso. Amém. Amém. Aos pais o Senhor confiou uma missão difícil. É difícil ou não é? Jeremias sabe que é. A irmã Cidinha também sabe que é, que não é fácil. E Iris, como tem os sobrinhos pequenininhos, ela pode acompanhar o quanto é difícil criar uma criança. Mas totalmente gratificante. Mas é gratificante. Filhos são herança do Senhor. E pais responsáveis e tementes a Deus lidam com eles conscientes da mordomia que lhes foi dada pelo Senhor. Isso está em Salmos. Leia aí para mim, Salmos de número 127 e verso de número 3. Salmos está mesmo no meio da Bíblia.
127, o verso, melhor falando, né? 3. Número 127, verso de número 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então agradeça a Deus pelo filho que você tem, pela filha, por aquilo que Deus te deu. Mesmo que dê trabalho, mas a herança que Deus deu é algo glorioso. Você já imaginou sua vida sem o filho que você tem? Você já imaginou sua vida como seria sem os frutos que você tem? Hoje a minha vida não tem mais sentido sem minhas filhas, porque são bênçãos, são herança do Senhor em minha vida. Continua lendo, Kilane, por favor, esse versículo. Lê no início novamente esse verso. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Ok. Crianças vêm, melhor falando, ao mundo indefesas, sim ou não? Sim. A criança, ela vem em defesas. Ela não tem sua própria defesa. E quem é a defesa da criança? Os pais. Então, os pais que têm que proteger. Muito bem, Rogério. É besta, né? Os pais têm esse dever. Ela deu com a graça para Jeremias. Os pais têm esse dever de defesa, de defender. Porque a criança, ela é inocente. Ela não sabe decifrar muitas das vezes o mal e o bem. Ela não tem. Muitas das vezes ela pega tudo, pensa que é normal. Vê uma tomada quase para fora, vai lá, pega com a mão. Pega tudo que quer pegar na mão, quer colocar na boca para comer. Então a criança, ela é um ser inocente, da qual os pais têm a responsabilidade de defender. Os pais têm essa responsabilidade. E a criança também, ela é inocente, como lemos aqui, e puras. Qual é a criança que tem pureza? Nenhuma. As crianças, elas são puras. Não há maldade na criança. Qual a maldade que uma criança dessa tem? Não tem, gente. É pura. O lar que as abriga deverá lhes proporcionar carinho, atenção, cuidados e ensinamento correto. Graças a Deus que vocês estão no lugar certo, na presença certa, que é a presença de Deus, e vivendo o evangelho correto, o evangelho certo, para poder passar para os filhos de vocês. Ser pai é muito mais do que um título ou gerar um filho. Olha só, pai é uma função, é aquele que desde o nascimento até a formação se dedica e ensina o caminho. Isso está em Provérbios 22:6. Quem diz amém por isso? Amém. Vamos continuar lendo o ponto 2 do tópico 1. Filhos são flechas nas mãos dos pais. Vou repetir. Filhos são flechas nas mãos dos pais. Olha só. Agora falei esse nome, vamos ver se eu leio esse nome. Lies, não sei o que, Allen, comentando sobre o Salmo 127, enfatiza que seu contexto é de uma comunidade que vivenciava constantes perigos causados por doenças, guerras e subnutrição. É isso? Assim, feliz era a família que possuía muitos filhos nascidos não muito tarde após o início de sua formação. Contextualizando para os nossos dias, a mensagem deste salmo nos transmite a ideia de que no propósito divino os filhos são verdadeiramente presentes que devem ser cuidados, preparados e alvo de investimento, não apenas financeiramente, mas de amor, tempo e atenção
atenção, o pai e a mãe têm que ter tempo e atenção. Mesmo você pode ter a correria que for na sua vida, mas você tem que ter tempo e atenção para os seus filhos. Pois assim contribuirão para que a família seja um ambiente de conforto, segurança, bem-estar e responsabilidade. Ponto 3 do tópico 1. Lê para mim, Crislaine, por favor, bem alto. Filhos, a continuidade da história. Filhos, a continuidade da... Vamos lá. Ao longo da história bíblica, é nítida a importância e ênfase Das atitudes dos pais em transmitir aos filhos os feitos e mandamentos do Senhor, para que estes o fizessem também com as futuras gerações, dando assim continuidade na formação de famílias comprometidas com o Senhor e seu propósito de ter um povo nesta terra que viva em comunhão com Ele e o glorifique. Segura aí. Olha só. Assim, continuidade na formação de famílias comprometidas com o Senhor. A família, ela tem que ter compromissos com o Senhor. O que acontece? Tá o dia todo aquela correria, que nem eu vejo muito cooperador inteira, mas quando é a noite, tá aqui o couro, até fica bem vermelho, parecendo um camarão por causa do sol, que é castigante, mas vem para o culto, traz a família. Então, uma família que ela tem compromisso com o Senhor, uma família que tem compromisso com o Senhor, ela não deixa, mesmo diante da correria do dia a dia, mas ela não deixa de vir para a casa de Deus. Seja sol, seja chuva, seja a circunstância que for, ela tem prazer de estar na casa de Deus. Continua lendo, por favor, Crislaine. Que nestes dias de tantas distrações e atividades, os pais que são discípulos do Senhor não se esqueçam de iniciar o cumprimento da missão de fazer discípulos em casa com os seus filhos, para que se cumpra nas famílias da igreja o texto de Isaías 54:13. Quem pode ler para mim? Isaías 54:13. Enquanto vocês procuram Isaías 54:13, eu quero ressaltar aqui o que Crislaine acabou de ler. Que nesses dias de tantas distrações, existem muitas distrações e atividades, os pais que são discípulos do Senhor não se esqueçam de iniciar o cumprimento da missão. Existem muitas distrações e muitas das vezes quer atrair você e você acaba deixando de vir para a igreja para ir para qualquer tipo de distração aí fora. Que nós possamos priorizar, servir a Deus, trazer a nossa família para a presença de Deus. Leia, por favor, Isaías 54:13. Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E todos os seus filhos serão Discípulos do Senhor. discípulos do Senhor. E a paz dos teus filhos será abundante. E a paz dos teus filhos será abundante. Está em Isaías 54:13. Eu aprendi o que, Cláudio? educar é um dever dos pais e o lar tem por obrigação saber a história de criança. Perceba, educar é um dever dos pais e o lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. É o que nós falamos na introdução. A primeira escola da criança é o seu lar, sua casa. Quem diz amém? Amém. Tópico de número 2: relacionamento entre pais e filhos. O que é relacionamento? Comunicação, convivência, isso é relacionamento. Lei. Por gentileza, lê em alto e bom som. Vamos lá?
Leia aí, Crisário, por favor. Quando os filhos crescem, Pode ler. se cansam e constroem novas famílias, levarão consigo aquilo que viveram Em seus, perceba, ó, quando os filhos crescem, se cansam e constroem novas, levarão consigo aquilo que viveram em seus lares. Se o pai é brigão, o filho quando casar vai ser brigão com a esposa, porque vai levar o exemplo do pai dentro de casa. Se a mãe é brigona, os filhos quando casar, vai achar aquilo tão natural que vai levar para o seu convívio da sua casa quando tiver sua família. Se o pai lhe dá na cara da mãe, o filho vai crescendo vendo aquilo ali, quando pensa que não, está casado futuramente, está dando na cara da mulher também. Porque para ele parece ser algo natural. Isso é uma pura realidade. Existe muito esses papos. Você pode ver uma pessoa que é criada dentro de um lar de turbulências, é briga e mais briga. Você via direto seu pai brigando com a sua mãe. Aquelas coisas, você pode ver que quando você se casa, parece que aquela prática de lá acompanha você. E você se torna uma pessoa brigona dentro de casa com o marido, com o marido com a esposa, porque para ele é natural de tanto ter visto esses acontecimentos dentro do seu lar, entre os seus pais. Então tenha cuidado. Tudo que você fizer dentro de casa, seus filhos estão de olho em vocês. Está de olho. Eu digo isso porque Áquila tem 5 aninhos. Esses dias, vê a mentalidade da criança. Eu conversando com a Aniele, e de repente a Aniele saiu até a cozinha, eu estava no quarto, aí eu elevei a minha voz. Entenda, a gente não estava brigando não, tá gente? Eu só elevei a minha voz. Aí a minha pequenininha veio e falou: papai, por que o senhor falou alto? Vê a mentalidade da criança, porque ela não costumava ver. Porque como eu estava conversando, aí a Aniele foi lá para trás, eu tive que elevar a voz para que ela me ouvisse. Falando que ela teve que sair para pegar alguma coisa. Aí aquela veio, ela e imaginou que eu estava brigando com a Aniele. Discuti, falou: papai, o senhor falou alto. Vê a mentalidade de uma criança. Então, tenha muito cuidado a forma que você se expressa dentro de casa, porque a criança vai crescendo nesse regime aí e dá problema depois. Leia, por favor, continua lendo, Crislane. Aos pais cabe ensinar-lhes o caminho do respeito, dos limites. Olha só, é dever dos pais ensinar o respeito aos seus filhos. Os limites, você tem que ensinar aos seus filhos qual é os limites dele, o que pode e o que não pode. E dar o quê? Honra. Continua lendo, por favor. Pais devem impor limites aos filhos. O maior problema hoje está esse. Os pais não impõem limite nos filhos. Os filhos falam o que quer. Pode fazer o que quiser, está tudo certo. Às vezes, exemplo, vou tirar como base aqui em casa. Ela pegava meu celular e às vezes não queria soltar mais meu celular. Queria ficar o dia todinho assistindo. Aí quando você vai pegar o celular, não papai, não papai, não papai. Por quê? Porque a gente não impõe limites. A partir do momento que a gente impõe limites, a criança vai saber. Quando você dizer assim, olha, acabou, é só até aqui. A criança já vai saber, não vai espernear, não vai chorar. Agora se você libera, deixa bem à vontade, faz como quer, aí no dia que você for impor limites, a criança vai achar estranho, porque é algo novo para ela. Diga amém. Continua lendo, por favor. Vivemos uma época difícil, onde em muitos lares os pais não têm mais domínio sobre seus filhos. Você já imaginou os pais não ter domínio nos filhos? Vai crescendo, e tá o filho depois. E aí, véia? Beleza? E aí, coroa? Eu acho ridículo isso. E aí? Perde aquele respeito aos pais. Eu brinco muito com meu pai. Eu chego lá, dou beijo nele, abraço ele, brinco muito. Eu também chamo minha
mãe não ia ver. Não, mas é natural. Mas é natural. Porque a questão de você, exemplo, chegar e falar, no momento ali de descontração com os pais, minha velha, meu velho, é uma forma carinhosa que você está tratando, mas chegar toda hora, e aí, velho? E aí, velho? E mãe, e a palavra mãe ficou onde? E a palavra pai? Porque na Bíblia não tem e aí, velho, e aí, velha? Pai, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então, quando você começa, e aí, velho? E aí, velha? Eu chamo meu pai também de velho, mas antes disso aí eu chego, dou um abraço, pai, escuta bem, dou um beijo nele, abraço, brinco com ele, e uma linguagem carinhosa eu chamo ele de meu velho, brinco com ele, inclusive esse dia até gravei um videozinho brincando com ele lá deitado no chão. Mas o que eu estou querendo dizer, a expressão pai, a expressão mãe não pode sair, não pode ser substituída por aí ô velho, e aí ô velha, beleza mano, beleza brother, não existe, tem que ter o respeito. E isso cabe os ensinamentos dos pais. Se o pai libera, o filho vai crescer naquilo ali. Outra coisa, ensina os seus filhos a sempre lhe dar a benção, gente. Benção mãe, benção pai. Isso é uma coisa muito linda. Acordou, cadê a benção de pai? Foi dormir, cadê a benção de pai? Ensine isso, porque a criança vai crescendo com temor e obediência aos pais e honrando ao seu pai e à sua mãe. Diga amém. Amém. Continua lendo. Crislane. Porque desde cedo não foram disciplinados e não tiveram regras a seguir. Pois é, se não impõe regras cedo, depois não tem que botar. Eu costumo dizer, se os pais não botam regra para os filhos agora, a polícia bota amanhã. O presídio vai botar amanhã. Vamos lá? Os filhos precisam de normas que os pais devem estabelecer limites e corrigir com justiça. Corrige, gente. Cada pai e cada mãe tem sua forma de educar seus filhos, sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não cometo o erro que muitos pais cometeram no passado, pensando que espancar, que tirar o cinturão, virar a fivela do lado do filho, é educação. Isso não é educação, isso é espancamento. Educação é palavras. Mostrar para os outros. Porque se você começar de pequenininho, olha aqui para mim. Se você começar de pequenininho, mostrando, olha, é assim, não pode isso, não pode aquilo, você nunca vai espancar seu filho. Porque não precisa bater em criança. Agora, se você começar de pequeno, olha, é assim, e vê que a criança é um pouco meio... Aí vai lá, aquela tapinha na mão, na boca, já para ele sentir aquele temor. Aí quando for crescendo, só em você olhar para ele já vai entender o que você quer. Aquilo mesmo, quando eu olho para a classe A, aquilo ela já sabe o que é. Não precisa eu bater nela. Entendeu? Não pode. Tem que saber educar os filhos. E a forma mais correta de educar o filho é com as palavras, mostrando ao filho, isso não pode, isso pode, não faça isso, faça aquilo. É dessa forma que nós devemos fazer. Diga amém por isso. Amém. Continua lendo, Crislane. Porém, evitando serem movidos por ira ou raiva. Ao contrário do que muitos pensam, impor limite é fundamental para a saúde emocional das crianças. Isso está em Provérbios 23:13, mas continua lendo. Muitos pais trocam presença por presente. Olha o problema. Outro problema aqui, ó. Às vezes, os pais trocam a presença por presente. O que significa isso? Deixar de estar com o filho para dar presente. Para dar presente. Verdade, irmão. O que faz? Chega, dá um presente ao filho. Está aqui meu filho, o presente. Mas não tem presença de pai, de mãe, o carinho, a atenção. Pensando que o presente é suficiente. E não é. Outra coisa que eu estou começando a fazer aqui em casa, que eu aprendi esses dias, e eu quero passar para vocês. Gente, não dê presente toda hora para a sua criança. Porque senão ela vai crescer com aquilo ali. E toda hora vai estar pedindo presente para você. Você chega, cadê meu presente? Cadê meu presente? Tente colocar limites que nem eu estou colocando aqui em casa. Dia das Crianças é digno de um presente? É. Aniversário é digno de um presente? É.
Agora toda hora presente, 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 presente. Aí a criança vai crescendo com aquela facilidade de o que pedir ao pai, o pai já dá. E não pode ser assim. E a criança tem que entender que existem tempos, existe esforço que os pais têm para poder comprar alguma coisa. E assim ela também vai aprender a valorizar quando ganhar algo dos seus pais. Continua lendo, por favor, Crislaine. Porém, isso é um equívoco. Agradar continuamente também não irá prepará-los para a realidade e as adversidades da vida. A disciplina também é uma prova de amor. Ok. Ponto 2 do tópico 2. Os filhos devem respeitar os pais. Quem respeita o pai, levanta a mão para mim ver. Quem respeita a mãe? Parabéns por isso. Tem que respeitar o pai e a mãe. Mesmo que o conselho do pai, mesmo que o conselho da mãe aparentemente pareça para vocês que é duro, que não tem sentido, e às vezes você possa até não concordar, é natural, mas não debata com seu pai nem com a sua mãe. Fala, tá certo, mãe, tá certo, pai. Obedeça o conselho do seu pai e da sua mãe, que eles cuidam da vida de você. Nosso maior exemplo de filho é Jesus Cristo. Ele nos ensinou como um filho se relaciona com o pai, como respeitar seu legado e como deve honrá-lo. Isso está, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo do 2 ao 3, por favor. Honra teu pai e da tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha, é um mandamento com promessa, irmã Citinha. Honrar pai e mãe. Vê o que acontece na vida de quem honra pai e mãe. Faz o quê? Os dias é prolongado. Por que muitas das vezes a gente vê jovens aí se acabando, moças se acabando aí? Quando você vai pesquisar, saber era filho que não obedecia a mãe, não obedecia a pai, vivia numa vida de todo jeito, pessoa que não foi embora, partiu dessa vida antes do tempo. Mas o filho que obedece o pai, o filho que obedece a mãe, os dias dele, é a Bíblia quem diz, é eu não. A Bíblia quem diz, Efésios 6, do 2 ao 3, é prolongado na terra. Então, se você é obediente, pode ter certeza, os seus dias vai ser prolongado na terra. Não vai ter coronavírus que te leve. Vai ser prolongado na terra. Glória a Deus por isso. Diga amém. Amém. Os filhos precisam ser ensinados a se relacionar com seus pais e respeitá-los. Respeita os pais. No que? Sai de tempestade da família há um artigo sobre algumas razões pelas quais os filhos param de respeitar os pais. Antes de mais nada, analise seu comportamento perante seus filhos. Oba! Vamos refletir, analisar como está sendo. Agora para nós que somos pais, para mim também, só nós que somos pais. Como que está o nosso comportamento diante dos nossos filhos? O que será que ele está vendo em nós? Será que o que nós estamos fazendo no convívio familiar está trazendo ensinamento para eles? Será que eles estão aprendendo alguma coisa com o nosso dia a dia dentro de casa? Continua lendo. Algumas razões. Os pais deixam de prestar atenção em seus filhos e não percebem o comportamento desrespeitoso. Os pais... Por que uma criança vai crescendo sem respeito ao pai, sem respeito à mãe? Primeiro, às vezes a gente vai acostumando a criança naquele regime ali. E na mentalidade é como se fosse algo normal e amanhã vai mudar. Não
não é assim não. Quando a criança vai crescendo, você vê um mau comportamento nela, você já tem que cortar. Porque for tentar cortar depois, aí vai ser necessário bater mesmo. E não precisa bater. Tem que tirar de pequenininho na palavra. Oi, oi. Vai, continua lendo. Os pais se acostumam com o comportamento de seus filhos. Não pode. Os pais não devem o quê? Acostumar, principalmente com os maus comportamentos dos filhos. Continua, Crisaine. Os pais não têm certeza de como modificar tal comportamento. O comportamento não se adapta às suas expectativas. Você vê algo na sua criança e você não sabe por onde começar, busca orientações, vai ao encontro de pessoas que podem te dar uma orientação de como você ajudar o teu filho a deixar aquele mau comportamento que ele tem. Porque às vezes você, meu Deus, como é que eu vou ter esse mau comportamento desse meu filho? Se você não tem como, não tem a ideia, não sabe como, procura ajuda para que o seu filho cresça saudável espiritualmente. Continua, Crislaine. O comportamento não se adapta às expectativas de como as crianças devem agir. Ok. Ponto 3 do tópico 2. Filhos obedientes aos pais no Senhor. Em Efésios 6:1, o apóstolo enfatiza que os filhos devem obedecer aos pais, pois é o certo. E em Colossenses 3:20 é agradável ao Senhor. Olha, vamos ler Colossenses, gostei disso aqui. Colossenses 3:20 é agradável ao Senhor, que coisa linda, né? Colossenses 3:20. 1, 2, 3. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. é agradável. O jovem, a criança, nós mesmo casados, mas sermos obedientes aos nossos pais, é agradável ao Senhor. Você está agradando ao Senhor. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Continua lendo, por favor. Deus gosta disso. Assim, é muito importante que o lar cristão seja um ambiente no qual os filhos cresçam aprendendo a obedecer aos pais. E por que devem obedecer? Pois tal aprendizado contribuirá para que sejam discípulos de Cristo, bem como saibam lidar com os diversos contextos da vida e sociedade. Martins comentou: a obediência filial dos filhos é, portanto, parte integrante da responsabilidade, da resposta, melhor falando, perdão, que os crentes de todas as idades e posições fazem. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso está em Romanos 12 e versículo 2. Eu aprendi o que, Crislaine? Para que o relacionamento entre os pais e filhos seja bem sucedido, os pais devem pôr limite aos filhos e os filhos devem respeitar e ser obedientes aos pais. Coisa linda! Tópico de número 3. Pais conscientes da responsabilidade. Continua lendo, por favor. É preciso resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Para tanto, é mister que busquem a sabedoria que vem do Senhor e procurem agir com ensino. Ok, nós temos que buscar o que é a sabedoria. Os pais têm que buscar sabedoria em Deus, no Senhor. Como devemos cuidar, ensinar e agir com nossos filhos. Diga aí. Amém. Continua lendo, por favor, Crisal. Isso. Procurem agir com Ensino. influência, esforço, atenção e oração. Não esqueça de orar pelos seus filhos. É muito importante. Continua, Crisal. Pais são inspiradores. Esse é o ponto 1 do tópico 3. O termo inspirar transmite algumas ideias bastante pertinentes quanto à relação pais e filhos.
profissional, mas também procurar prepará-lo para lidar com os momentos difíceis da vida nessa terra. É isso? Momentos difíceis da vida nessa terra. Certamente que tal ação exige que os pais estejam bem conscientes da missão de educar os filhos de maneira integral. O texto bíblico transmite essa ideia de educação integral continuada, assentado, andando, deitando, levando. Como é? Andando, deitando, levantando. Portanto, vai além dos aspectos da racionalidade ou combinação. É no diálogo, lazer, brincadeiras, culto doméstico, passeios, refeições, quando for me convite, em família, que os pais vão inspirando seus filhos para a vida e fazendo-os discípulos do Senhor. Ponto 2 do tópico 3. Pais planejam ter momentos com seus, tem que ter momentos com filhos. Você tem que parar algum momento para ter um momento com seus filhos. É saudável que os filhos tenham lembranças de momentos agradáveis com os pais. Você já imaginou? Os pais não tiram momento com a criança para se divertir com ela, às vezes para até dar um passeio, brincar com ela, levar a um parque, seja o que for. Uma piscina, que é uma coisa boa. Você já imaginou como é que a criança vai ter boas lembranças, vai crescer e nunca vai ter uma boa lembrança de um dia que os pais levou para um parque, levou para uma piscina, para um bom passeio? Então a gente temos que ter esses cuidados aí, para que nossos filhos tenham esses pensamentos, essas lembranças boas. Continua lendo, por favor. Vivenciados nas várias faixas etárias. Que passar? Cabe aos pais dedicar tempo, mas tempo com qualidade, não o que resta, quando já estão cansados, impacientes. Se você for separar um tempo para seu filho no dia que você estiver bem morto, ou você estiver sem paciência, você não vai ter paciência para responder. Porque criança é assim, ela pergunta uma coisa, agora você aí depois vem e se você perde um tempo impaciente, você tá bom, eu já falei, oh Deus, é isso mesmo. Aí a criança já vai sentindo aquele desconforto com os pais. Então, separe um tempo em que você não esteja cansado e não esteja impaciente, para que você possa brincar com seu filho, interagir com ele, usar a mesma linguagem que ele usa. É muito importante, né? Para que os filhos se sintam bem e seguros ao lado dos seus pais. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Tudo tem seu tempo determinado, obrigado, que traz a bênção. Debaixo dos tempo. A sensação é de que a vida está cada vez mais. Quanto tempo os pais dedicam aos filhos? Uma pergunta. Quanto tempo os pais dedicam aos? Olha aí. Pense aí agora, quanto tempo você tem dedicado para seus filhos? Não se trata aqui do tempo de trabalho para sustentar os filhos, e nem apenas tempo com os filhos, pois às vezes está com os filhos, porém pensando e ocupado com outras. Portanto, a questão é tempo de qualidade com os filhos. Ponto 3 do tópico 3, por favor. Pais transmitem exemplo e segurança. Primeiro, o pai ele tem que transmitir para o filho exemplo e o que mais? Segurança. Vamos lá? Uma pessoa que foi fortemente influenciada pelo bom exemplo e ensino na família é Timóteo. 2 Timóteo
ler, é preciso ler essa referência de 2 Timóteo 1:5. Vamos ler, por favor. Segunda Timóteo. Assim tua memória, a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó. Olha, veio da onde? Da avó. Já imaginou? Continua. Lote em tua mãe. E depois, Eunice, tua mãe. Como é o nome da mãe dele? Eunice. Eunice. Continua. E estou certo que também habita em ti. Olha só, veio da avó, o exemplo, da mãe, e agora habita nele. Qual o exemplo que nós estamos dando para nossos filhos? Eu pergunto para quem está assistindo também. Qual exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Vamos lá? Continua lendo, por favor. Geralmente, filhos agem por impulso, não calculam as consequências dos atos, por isso precisam sempre de proteção. Proteção é um fato real na vida paterna, até mesmo depois dos filhos se cansarem. Casarem. Os pais continuam orando pelos filhos e procurando ajudá-los de alguma forma. Eu aprendi o quê? Os pais conscientes da sua responsabilidade na educação dos seus filhos são inspiradores, transmitem exemplo e segurança e dedicam tempo de qualidade para os filhos. Pais conscientes da sua responsabilidade na educação dos seus filhos são inspiradores, transmitem exemplo e segurança e dedicam tempo de qualidade para... Vamos ler todos nós a conclusão com aquela voz de crente pentecostais. 1, 2, 3. A missão desafiadora de criar filhos requer dos pais atitudes que contribuam para o crescimento e desenvolvimento dos filhos, diante, melhor falando, do Senhor e da sociedade. Que o Espírito Santo e a palavra de Deus continue a família cristã na formação de uma geração que sirva ao Senhor. Quem diz amém? Glória, coisa boa. Deus abençoe. Nós vamos aqui. Filha, cadê minha oferta? Dá bom, mãe, o Jeremias passa aí também. Vamos, Grilani, vem cantar aqui o hino 400. Irmão Jeremias, se eu passo essa aula, por favor. 400, número 400. Glória a Deus. Pode trazer essa criança para cá já. Isso. Pode cantar, Grilani. Em Jesus, vivemos cada dia. Em Jesus, eu tenho uma alegria. Em Jesus, o doce amor. Em Jesus! Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Lá. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus! Em Jesus, No homem comparar. Em Jesus! em Jesus, no Deus não adorar. Em Jesus! Em Jesus, Cante com alegria. ao não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é perdida. Em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus! Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Deus abençoe, Grilani. Quem é vencedor diz amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais uma escola
bíblica para a glória de Deus. Após a oração, os irmãos não saiam para a gente tirar a nossa selfie, né? Aí mesmo, como vocês estão, nós vamos tirar uma selfie. O cooperador Jeremias, vem orar para a gente. O cooperador Jeremias vai estar orando. As crianças, vamos orar para encerrar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica. Continue abençoando, Senhor, nos guardando, livrando, abençoando cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique aí para nossa selfie.